paz do Senhor, boa noite a todos. Estamos iniciando hoje, 24 de junho de 2020, mais um trabalho de reflexão e fé da Palavra de Deus. Hoje, com certeza, estamos aqui fazendo mais um trabalho para o fortalecimento, a edificação da nossa fé também, né? Queremos agradecer ao Departamento Feminino, às irmãs do Círculo da Oração, que nesta noite, pelo trabalho efetuado e realizado pela graça de Deus, estamos orando uma semana, mais ainda intensificando as orações para que tudo transcorra na melhor possibilidade de ver dias melhores, graças a Deus. Nós hoje estamos fazendo mais um trabalho e com certeza queremos contar com a sua presença, sua participação, pois é de suma importância se você compartilhar também. Nós agradecemos muito, né? Queremos abraçar os nossos irmãos que já estão entrando, não é isso? Os irmãos aqui nas comunidades rural do nosso município, ali no Recanto, como também no Bananeiro, a irmã Maria Lúcia, como também lá no Tuiuiu, isso aos nossos irmãos ali, Caturé, o diácono Gilberto e toda a sua família. Nós agradecemos muitíssimo a todos vocês e aos irmãos aqui também na cidade que estamos orando e com certeza para Deus abençoar a sua igreja, o seu povo de um modo geral, orando para que também possamos alcançar meios de vencer. A irmã Alvani Moura, lá em São Rafael, também já está entrando. E eu quero fazer uma oração para iniciar a nossa live nesta noite, não é isso? Querido Deus e Pai, em cuja presença nós estamos, grato, meu Deus, por mais um dia, pela oportunidade também de estarmos aqui nesta noite para juntos proclamarmos a Tua Palavra, fazermos, meu Deus, com que o Teu nome seja glorificado acima de tudo. Abençoa aqueles que vão participar, aqueles que ou direto ou indiretamente vão cooperar nesta noite. Vem estender, ó Pai, as Tuas bênçãos miraculosamente na vida de todos aqueles que necessita e precisa. Sim, ó Deus, ajuda também-nos nesta noite a vencermos. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, é que te pedimos e te agradecemos. Amém. Muito bem, graças a Deus, esperamos que a bênção de Deus esteja sobre as nossas vidas, não é isso? Não podemos temer aos homens, não é isso? Jesus foi enfático quando ele disse que todo aquele que confessar ele diante, né, dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Então, amados, nós estamos aqui iniciando nesta noite, a sua presença é de suma importância. Eu estou aguardando, né, a presença do pastor Robson Viana, pregador, que está hoje para cooperar e participar conosco. Ele nos confirmou. Vamos ver se a tecnologia vai nos ajudar, sem dúvida, nesta noite, para proclamarmos aqui a palavra de Deus. Irmão Odilândia Pereira, a paz do Senhor. Irmão Odemir Fernando também, a paz do Senhor. Nossos irmãos que estão entrando aí, pode adicionar outros para que também possam participar. Tenho certeza que será uma bênção nesta noite para todos nós esse trabalho. O objetivo desse trabalho
é para o fortalecimento, é para edificar as nossas vidas. Os fatos, acontecimentos e as previsões que estamos vendo, estão sendo noticiadas, na verdade nos causa pânico, nos causa um certo transtorno. Mas acima de tudo devemos confiar em Deus. Porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor jamais será abalado, jamais serão confundidos. Por quê? Porque a palavra de Deus é quem está nos afirmando. Amém? Deus é bom, em todo tempo Ele é bom e continuará sendo, sem dúvida nenhuma, a nossa força. A virtude de servir a Deus é essa, é saber que Ele está conosco. A irmã Ivone Pereira, que também está aqui, a paz do Senhor, lá da cidade de Campo Redondo, Eu louvo a Deus nesta noite, pela presença já de vocês. Eu estou aqui aguardando o nosso amado pastor Robson, que a qualquer momento ele pode surgir aqui e consequentemente eu adicionarei ele e ele já entra e eu vou deixar ele à vontade. Certamente ele vai expor aquilo que Deus colocou no seu coração. É isso? É um pregador que já vem militando há muitos anos no ministério da palavra e eu creio que Deus pode nesta noite fazer realmente maravilhas nas nossas vidas através da palavra de Deus. Sem dúvida nenhuma, a palavra de Deus ela é fiel em nossas vidas. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, nós somos um povo muitíssimo abençoado, porque a bênção é do Senhor. A bênção vem do Senhor. A bênção vem de Deus. E por esse motivo é que nós nos sentimos maravilhados, porque Deus, todavia, Ele tem promovido coisas especiais, sem dúvida nenhuma. Quando nós encontramos na Bíblia coisas que parecem ser impossíveis, para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Não temos dúvida nenhuma que Deus é quem faz tudo acontecer. A Bíblia diz que de um nada Ele fez tudo. É isso? De uma palavra tornou tudo e aconteceu. Isso sim é o que nos alegra e nos fortalece nesses dias tão tenebrosos que estamos passando, que estamos enfrentando. É isso? Muito bem. A Bíblia diz lá no Apocalipse, capítulo 1, eu quero ler esse versículo nesta noite. Ele é muito interessante e muito significante também para nossas vidas. Capítulo 1 e o versículo 3, ele diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. O tempo está cada vez mais próximo. O tempo está se aproximando. Então, vale a pena sabermos que a bênção de Deus é permanecer, é ficarmos firmes,
como diz Paulo, constante e abundante, servindo a Deus, diante da luta, diante de qualquer dificuldade que estejamos enfrentando, o que está sendo divulgado, o que está sendo dito, é isso? Tudo isso a gente fica na segurança de que Deus é quem pode justamente nos abençoar e nos guardar de todo mal. Só Ele é quem pode nos guardar de todo mal. Viu? Ninguém tem a força para fazer sairmos da presença de Deus, que o Senhor já prometeu, já fez coisas importantes para estarmos seguindo. Já é motivo muito porque nós não estamos em Cristo pelo que Ele faz. Nós estamos em Cristo pelo que Ele é. Aleluias. Pelo que Ele é, sim, isso tem nos dado segurança, certeza e convicção também. Todavia, as lutas, as tempestades, as dificuldades, elas tendem às vezes a nos deixar um pouco abalado ou abatido ou entristecido. É isso? Às vezes isso ocorre e acontece. E é uma normalidade, porque o próprio Jesus enfrentou isso, passou por isto, mas nós não podemos nos esquecer de uma coisa, que aquele que está conosco é maior, é poderoso e muito poderoso para fazer muito mais ou além daquilo que pedimos ou ansiamos ou desejamos, porque Ele é Senhor das nossas vidas. Todavia, quando estamos vivenciando um vento contrário, uma tempestade, uma dificuldade, nós intensificamos a nossa permanência, nossa perseverança no Senhor para sair, para vencermos, para termos força, porque temos que ter uma reação. É isso? Temos que ter uma reação para realmente poder estarmos de pé. É isso? Muito bem. O nosso pastor Robson Viana já está aqui entrando, já estou lhe adicionando. Peço aos amados e queridos irmãos que fiquem atentos. Podemos até convidar outros também. Acredito que por ele estar hoje no programa, nós vamos ter uma grande audiência, não é isso? Porque ele tem uma história no que diz respeito ao ministério da Palavra de Deus. Muito bem, pastor Robson Viana, já estou aqui adicionando, é isso, ele também está assistindo e eu fico feliz. É um companheiro, mesmo à distância, ele trabalha ali. Ô, pastor Robson, a paz do Senhor. Pastor Romão, a paz do Senhor, meu pastor, tudo bem? Tudo bem. E a sua presença agora nos deixa bem à vontade. E daqui por diante agora pode tomar a frente e fique à vontade, meu filho. Estava só lhe aguardando. Você tem a liberdade e, consequentemente, de expor aquilo que Deus, eu já tenho dito, colocou no seu coração para nós. Para mim é uma alegria muito grande, uma satisfação. Amém, meu pastor.
Desde já quero agradecer a oportunidade de participar e quero pedir desculpas pelo atraso. O senhor sabe que meu pai faleceu há 8 dias atrás e eu tive que ir a Natal conversar com os meus irmãos algumas das coisas que estavam pendentes e chegamos agora, né? E preocupado com o horário para dar tempo, né? Mas quero expressar a minha alegria de revê-lo, né? Estamos ausentes das nossas reuniões, né? De certa feita que, não sei aí, aqui já estamos há 98 dias com as portas da igreja fechadas, né? Aqui faz parte do campo de Parnamirim, porém estamos debaixo de um decreto municipal, né? E aqui o prefeito de São José de Mipibu, ele decretou lockdown, né? Então aqui nós estamos isolados de tudo, né? E estamos assim que nem o Senhor, fazendo lives, tentando alimentar as ovelhas, né, da melhor maneira possível. A gente visita um ou outro escondido, né? Mas é um prazer. Glória a Deus. Meu pastor, eu quero ler um texto bem conhecido que se encontra no livro do profeta Ezequiel. Capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. Eu quero ler um texto bem conhecido de todos os irmãos que têm o bom costume de ler a Bíblia Sagrada, né? Capítulo 37 do livro de Ezequiel, um texto bem conhecido de todos nós, né? Que faz menção do vale de ossos secos. E a partir do momento que o Senhor nos fez o convite para poder aqui estar, Deus colocou esta palavra no nosso coração, né? Antes do dia Natal, a gente se trancou, a gente se alimentou desde ontem à noite, que a gente vem tentando ter uma visão e orando a Deus. Eu costumo dizer que a minha esposa, de vez em quando, me pega preocupado quando eu vou pregar, e ela fica rindo, dizendo: mas filho, você já prega há 29 anos, não tem uma mensagem? E eu sempre digo a ela que não se prega pela prática de saber pregar, né? Não basta ter uma boa dicção, não basta ter um bom curso teológico. Acho que o pregador, ainda que se preza, os pregadores da nossa época, né? Ainda coloca o joelho no chão, ainda pergunta a Deus o que a igreja dele precisa ouvir, né? Porque pregadores nós temos muitos, e eu costumo dizer que massageadores de ego, né? Pregadores de conveniência que querem pregar aquilo que o povo quer ouvir. E a gente precisa se lembrar que a igreja tem dono, e o dono dela ainda tem liberdade de falar com a sua igreja aquilo que ele quer falar, né? Então, quero louvar a Deus pela sua vida, pastor, pela oportunidade de explanar a palavra, de me deixar à vontade, né? A gente tem viajado o Brasil e a gente tem visto a preocupação com esta nova geração, e a gente se preocupa como nós vamos passar o cajado para esta nova geração, né? E homens que muitas das vezes nos ensinaram a ser o que somos hoje, esses homens mudaram, retrocederam. E a gente fica até um pouco assustado. Mas, rapaz, fulano me ensinou a ser o que eu sou e mudou completamente, né? Se modernizou, né? E há uma preocupação em si, né? Hoje nós temos 2 horas de culto e muitos congressos que eu vou, às vezes, começa de 7, às vezes 15 para as 9, e aí, pastor, você tem 15 minutos para explanar a palavra num congresso, né? E complicado. E ainda tem assim, explane a palavra rápida, porque ainda vamos ouvir louvores, né? Então a gente vê que a uma opinião minha, ninguém é obrigado a concordar. Tem muita gente, eu acho que com medo de ouvir aquilo que Deus tem para a igreja, né? E estão ocupando o tempo com os louvores, e estão se esquecendo que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus, né? Mas vamos lá, capítulo 37 do livro de Ezequiel. Glória a Deus. Versículo de número 4. Somente o versículo de número 4. Então me disse:
profetiza sobre estes ossos, e dizei-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Somente este versículo, pastor. Eu quero aqui lembrar aos irmãos, dentro do contexto histórico desta passagem, que após a morte de Josué, veio a teocracia de Israel, onde Deus passou a ser representado por homens que tiveram a nomenclatura de juízes. E esse tempo ele durou cerca de quase 300 anos, mas foi um tempo de oscilação, onde Israel oscilou entre momentos de devoção a Deus e também momentos de fé. E parece-me que nós estamos também vivenciando isto dentro desta pandemia, né? Momentos de oscilação. Eu tenho dito nas lives que Deus tem me proposto a fazer que bastou 90 dias de pandemia para que a máscara de muita gente caísse. 90 dias foi o suficiente para aqueles crentes que se escondiam atrás do evangelho revelar o que eles queriam fazer da sua vida. Eu até preguei uma live, acho que foi a minha última live, eu preguei sobre o Deus que vê além das máscaras. E criou algumas polêmicas. Alguns amigos até vieram no privado, Robson, que coragem, não pregue desse jeito. Falei, meu filho, Bíblia é Bíblia, o resto é gibi. E Bíblia, até onde me ensinaram, ela deve ser pregada como ela é. E eu até disse, até tenho um costume de dizer, pastor, que o dia em que a Bíblia parar de nos confrontar, ela deixa de ser Bíblia. Verdade. Então a gente vê que o que aconteceu na época da teocracia de Israel, momentos de oscilação, nós estamos vivenciando isso hoje. Foi um período onde oscilou entre pecado, juízo, arrependimento, mas também houve restauração. Mesmo Deus dizendo ao povo que não mais os ouviria, mesmo Deus dizendo ao povo que viraria as costas para ele, a Bíblia toda, no período do juízo, vai dizer que toda vez que a nação voltava a se lembrar de Deus, Deus simplesmente ouvia o seu gemido e levantava um libertador. Então a gente vê que o primeiro libertador a ser levantado por Deus foi Otniel, sobrinho de Caleb, e o último juiz, o tão sonhado e almejado filho de Ana, o menino Samuel. A gente vai ver dentro do período de Samuel, vai surgir em si a monarquia de Israel. Quando a nação estava oscilando, ela achou que tendo um rei, resolveria todos os seus problemas. Então eles procuram o profeta, eles pedem um rei ao profeta, e o mais interessante, eu gosto muito de frisar, às vezes a gente ouve alguns pregadores dizer que Saul foi o homem segundo a escolha do povo. E quando você vai lendo a Bíblia Sagrada, você vai compreender que quando Samuel ele sobe novamente para falar com Deus, Deus é tão tremenda, a sua onisciência, pastor, é tão tremenda, que a Bíblia diz que Samuel nem abriu a boca. Deus disse, Samuel, o que fazes aqui tão cedo? Ou seja, dá a entender que Samuel havia acabado de descer e ele teve que subir, porque o povo assim disse, sobe e diga para Deus que nós não queremos ele mais como Deus, queremos um rei, um homem que domine sobre nós. E a Bíblia diz que a onisciência de Deus, ela funciona, porque Deus disse a Samuel, por que está triste o teu coração? O povo não te rejeitou como profeta, mas rejeitou a mim como Deus. Aí a Bíblia diz que Deus vai dizer, desce para o meio do arraial e diga ao povo que eu vou vos constituir um rei. Aí a revelação de Deus ela é tremenda, porque a Bíblia vai dizer que Deus naquele dia rasgou o verbo, me permita essa expressão, e Deus disse para quem ali estava que iria levantar um homem da tribo de Benjamim e que Samuel, pondo os olhos sobre este homem, deveria ungir o rei. Mas Samuel, um profeta muito sábio, um sacerdote muito sábio, para que o povo não dissesse que ele estava usando de nepotismo como nenhuma das tribos, a Bíblia diz que ele convocou todas as tribos às montanhas de Mispa
e lá em Mispa foi tomado por sorte a tribo de Benjamim, e de dentro da tribo de Benjamim foi escolhido a família de um homem chamado Madri, e de dentro da casa de Madri foi escolhido Saul como rei, e este homem foi dado à nação. O mais interessante é que quando de dentro da casa de Madri escolheram Saul, a Bíblia diz que o povo perguntou: aonde está este homem? Já que o Senhor disse que ele estaria em nosso meio. Aí a Bíblia vai dizer que Samuel é tomado por Deus e vai dizer: este homem está escondido entre as bagagens. Eu gosto muito desse texto, pastor Simão, porque Deus já estava mostrando à nação que o homem que ele estava apresentando como rei, que a nação queria que um homem reinasse sobre eles, este homem simplesmente, em estar escondido entre as bagagens, Deus estava dizendo: este homem que vocês estão me pedindo, ele terá coroa de rei, ele terá cetro de rei, terá manto de rei, terá trono de rei, mas não passará de um covarde diante das adversidades que vocês irão passar. E todos nós bem sabemos que Saul começa até bem, mas o importante não é começar bem, é terminar bem o ministério, né? Porque todo começo é lindo, né? Eu já tive 14 anos de idade, né? O senhor também já teve. A gente já teve as juntas moles. Hoje a gente já não tem mais, né? Mas eu costumo dizer que não basta começar bem o ministério, é preciso terminar bem. Quantos e quantos homens ontem fazendo uma faxina nos meus livros, que eles perguntavam: pastor, da sua geração, quem está de pé? Eu dizia: da minha geração só tem de pé eu e o pastor Luiz Pinheiro Neto, que hoje é missionário no Paraguai, né? E de pregador tem o Paulo Sérgio, né? Um pregador antigo como eu, né? E o pastor José Ribamar, né? O resto sumiu tudo, o resto caiu, o resto debandou, saiu da igreja, né? Só que há um fato interessante aqui, a monarquia de Israel, ela vai passar aqui, eu vou encurtar, pastor, ela vai ter 120 anos de Reino Unido. 40 anos reinou Saul, 40 anos reinou Davi, e há uma diferença entre o reinado de Saul e o reinado de Davi, porque Saul reinou sem a presença de Deus. Uma vez ungido, sempre ungido, e não há contestação sobre isso. Saul foi ungido por Samuel, debaixo da orientação de Deus. Porém, Saul ele resolveu reinar 40 anos sem a presença de Deus, né? Era ungido, mas reinou 40 anos sem a presença de Deus. Já Davi não. Davi ele foi ungido, voltou para o campo, mas a Bíblia diz que assim que ele é consagrado a rei aos 30 anos após a morte de Saul, a gente vai ver a preocupação de Davi em trazer a presença de Deus novamente para o meio da nação, né? E tem muita gente que aparentemente a gente olha, tem unção, mas ele já não tem mais a presença de Deus na sua vida. Tem muita gente que tem dons, né? E a gente tem que saber diferenciar que dons são capacitações que Deus permite ao homem ter, mas que a presença dele faz toda a diferença, né? Ou seja, unção misturada com presença, ela faz toda uma diferença no ministério de qualquer homem, né? Mas tem muita gente no nosso meio, e por que não dizer entre nós pastores, né, que estão reinando apenas com a unção, mas já não tem mais a mínima perceptividade da presença de Deus sobre as suas vidas, né? Eu costumo até dizer que às vezes tem pastor que vibra como o pregador está batendo na igreja, né? E quando a mensagem ela bate no púlpito da igreja, a gente vê alguns irmãos entortando a cara, né? Até alguns presbíteros: pastor, não convida mais esse pregador não, mas a gente precisa se lembrar que Bíblia é Bíblia e a mensagem ela corta dos dois lados. Ela é uma faca de dois gumes. E o fato da gente estar no altar, o fato da gente ter sido escolhido e ter recebido unção e presença, não nos faz melhores do que ninguém, né? Eu já tive em congressos que o pastor disse assim: olha, se tiver que dar uma profecia para a igreja, pode dar,
Mas se tiver que profetizar para alguém do púlpito, não profetiza não. Né? Não entregue não. E eu simplesmente disse, por quê? Vocês é melhor em quê do que o porteiro? Né? Porque todos nós, nós não deixamos de ser pecadores. Né? E a gente serve a um Deus que vê além das máscaras. Né? Tem muita gente se comportando como Naamã. Na frente da igreja é um herói. Na frente da igreja é um ungido. Na frente da igreja tem nome. Na frente da igreja tem porte. Mas no recanto do seu lar, ele não passa de um leproso. Né? Ele sabe que ele vive mascarado. Ele sabe que ele tem medo ao entrar na igreja. E muitas das vezes a gente vê alguém hoje, né, na nossa época, a gente ansiava para que Deus usasse alguém em profecia num culto, para que Deus levantasse o profeta e dirigisse a nós. Né? E hoje em dia parece que muitos pastores estão com medo, quando já vê alguém se disparando em língua, já bate na campainha, já manda alguém, um obreiro lá, irmão, vai lá, manda aquela irmã se acalmar. Né? Eu acho que, a opinião minha, acho que é com medo de ouvir o que Deus tem para falar com a igreja. Né? E a gente vai ver no decorrer deste pano de fundo que após a monarquia de Israel, entre Saul reinando com unção, mas sem presença, Davi, ele se preocupa tanto com a unção como com a presença. Né? E ele traz a arca da aliança para com Deus, para com de volta à presença do povo, teve os seus devaneios, errou, mas não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Porém, a observação aqui no reinado de Salomão, entre Saul, Davi e Salomão, nós vamos ter aí um período de 120 anos de Reino Unido. Né? 120 anos de uma coisa compacta. E a própria história, segundo o historiador Flávio Joséfo vai dizer, que durante esses 120 anos, nenhum dos inimigos de Israel intentaram sentar e arquitetar um plano para descer contra a nação de Israel, porque sabiam eles quem era Deus. Porém, a observação aqui, que quando Salomão morre, que Reoboão vai assumir o trono, a gente vai ver que houve aí uma ruptura no reino. E justamente eu deixo aqui um conselho para os obreiros mais novos, né? Porque Salomão, ele tentou seguir os passos de Davi, entrou pelo caminho da vaidade, depois voltou, mas ele manteve os 120 anos de Reino Unido. E Roboão, por ser um jovem rei, de mentalidade jovem, a própria história, segundo o historiador Flávio Joséfo, vai dizer que os jovens da igreja, a parte mais nova da igreja, eles pediram uma reunião com o rei e a reunião só tinha uma pauta na reunião. E a pauta era: o teu pai e o teu avô nos regeram com vara de justiça. E o nosso pedido é: abra a porta, folgue um pouco a corda e nos permita viver, né, um pouco daquilo que o mundo pode nos usufruir. E Salomão pediu 3 dias a este povo para que ele pudesse orar. E a Bíblia diz que ele foi pedir conselho aos anciões da igreja. Mas o que adianta pedir conselho e não colocar em prática o conselho que lhe é dado? Porque a Bíblia diz que os anciões disseram: nós não podemos abrir a porta, nós não podemos folgar a corda, porque o mesmo Deus que exigiu santificação na época de Josué é o mesmo Deus que ainda exige santificação em nosso meio. Porém, a Bíblia vai dizer que Roboão, ele seguiu, né? Ele tentou agradar a parte mais nova da igreja. E houve aí uma ruptura, houve uma divisão, Reino do Sul, Reino do Norte, né? E a Bíblia diz que um reino dividido ele não prospera. E a gente tem visto isto na prática. Não vamos entrar aqui em comentário, mas temos visto isso na prática. O reino dividido ele perde totalmente as estribeiras. O reino dividido ele passa a ser um reino duvidoso, né? E eu costumo dizer, pastor Romão, que nós estamos sendo observados 24 horas. Tem sempre alguém nos observando, tem sempre alguém de olho na gente. E a gente precisa entender que um homem chamado Sisaque, que na época era rei do Egito, ele estava observando a nação de Israel. E ele percebeu que o reinado de Roboão, que o povo que estava sob o comando de Roboão,
Não era mais o povo que era comandado por Davi, nem tampouco por Salomão. E nós vamos encontrar aqui a primeira invasão histórica de Jerusalém. Só que esta primeira invasão, arquitetada por Sisaque, executada pelo mesmo, não houve derramamento de sangue. Porque a Bíblia diz que Sisaque entrou no intuito de saquear o templo e saquear a casa do tesouro. Talvez se eu fosse reescrever a Bíblia, como eu gosto de detalhes, eu pegaria o livro de Crônicas e eu colocaria detalhes de cada ínter, de cada objeto que foi roubado por Sisaque que estava dentro do templo. Esdras, todavia, no seu livro vai dizer que foram roubados cerca de 2.600 objetos. Mas o escritor de Crônicas, ele não fez menção de objeto algum, mas ele vai ouvir aqui uma observação. Ele vai dizer, foi roubado inclusive os 300 escudos de ouro que haviam ao redor do templo. E você vai ver no relato de Crônicas que quando o Reoboam é acordado pelo mensageiro, e que o mensageiro vai dizer, Sisaque entrou e saqueou o templo, e saqueou a casa do teu tesouro, você vai ler o texto e vai ver um rei descansado. Como se ele tivesse acostumado a perder, a abrir mão daquilo que pertencia a ele por direito e por promessa. Mas quando o mensageiro disse, ele levou inclusive os 300 escudos de ouro que haviam ao redor do templo. A Bíblia diz que o rei pulou da cama. E este pular da cama, glória a Deus, veio acompanhado, pastor, de uma ordem. Acorde-me todos os ferreiros do reino e que façamos escudos. E o mensageiro diz, parece que o Senhor não entendeu. O tesouro, o ouro foi saqueado. Não temos ouro na nação. E a Bíblia diz que o rei vai dizer, faça-se escudos de bronze, porque bronze polido parece ouro. E que eles estejam nos lugares antes do primeiro culto, antes que a nação venha no primeiro culto. O rei, apesar de ser um rei relapso, ele conhecia a história. Aoliel, quando confeccionou o último escudo, e quando ele foi pendurado, no total de 300 escudos, cada escudo pesava cerca de 7,5 kg de ouro maciço. A Bíblia diz que Deus bradou a voz e disse, todas as vezes que entrares a esta casa para me adorar, olhai para o brilho do ouro, que representa a minha glória, a minha presença em vosso meio. Olhai também para o formato dos escudos que representa que o Senhor vosso Deus, o Deus de Abraão, estarei disposto a guerrear as vossas guerras e a defender-vos dos vossos inimigos. E a Bíblia diz, segundo os historiadores, que a nação, quando entrava no templo, eles entravam olhando para as paredes, porque o brilho do ouro refuscava com a luz do sol que entrava pelas janelas. E a gente sabe, eu fui militar durante alguns anos, e a gente sabe que bronze polido parece ouro, mas não é. E tem muito pregador que não gosta de pregar nesta passagem, mas ela tem uma mensagem muito forte para a nossa igreja. Ela fala daqueles crentes que vivem de aparência. E aparentemente tornam a dizer, tem unção, mas não tem presença. Só que tudo aquilo que é aparente um dia vem à tona. A história vai dizer que um dia alguém se esqueceu de polir os escudos. Eu já li a Bíblia, pastor, 33 vezes. Já fiz 3 cursos teológicos e tenho uma formação no Antigo Testamento. Eu queria saber, eu já catei, já conversei com alguns professores, o nome desse camarada que esqueceu de polir os escudos. Mas ele esqueceu de polir. E o povo, quando veio pela manhã adorar, eles perceberam que o ouro já não brilhava. E alguém subiu, tirou um escudo da parede, bateu e gritou, é bronze. Nós fomos enganados. Por 90 dias, a nação de Israel, historicamente, viveu o período da aparência espiritual. E a história vai dizer que o povo, mais uma vez, acordou ao rei
e disse ao rei: aonde estão os nossos escudos? Cadê o ouro que já não brilha mais? E o texto vai dizer que Reoboam, vendo que não podia mais ocultar, ele simplesmente disse: Sisaque, rei do Egito, ele levou o nosso ouro. E o povo perguntou: e o que é que tu vais fazer? E Reoboam disse: nada. E a gente não vai ver, dentro do contexto histórico, a Bíblia dizendo que os escudos foram reconquistados. Não. Mas o povo se esqueceu que eles perderam a glória, a presença, a unção, porque eles mesmos pediram: abra a porta, folgue a corda. Ou seja, tem muita gente dentro da igreja fretando com o mundo. Tem muita gente dizendo: não, culto da mocidade, para a gente segurar os jovens da igreja, a gente tem que colocar umas lâmpadas meio escuras, aquelas máquinas de fumaça que dá a impressão da Shekinah, da glória de Deus. Colocar aquelas maquinazinhas que soltam aqueles papéis coloridos. A gente tem que se inovar para poder segurar os crentes da igreja. E a gente não pode se esquecer que o que segura crente na igreja é a palavra, é a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. A gente não precisa de inovações. E a gente precisa ter a consciência que uma vez, não quero aqui ser extremista, mas a gente precisa se conscientizar que uma vez a porta sendo aberta, é difícil de fechar, pastor. É difícil de fechar. E o senhor, como pastor mais experiente do que eu, mais antigo do que eu, não que eu esteja lhe chamando de velho, meu pastor, mas a gente precisa se conscientizar de uma coisa. Já prestou atenção que toda vez que a gente quer corrigir alguém, que a gente chama a atenção a alguém, esse alguém sempre tem a dizer: não tem nada a ver. Tem nada a ver. Né? A gente, eu já ouvi querendo dizer: pastor Rossi, você tem que conscientizar que na sua época não podia ter televisão, que na tua época não podia isso. Aonde a gente encontrava um auxiliar de trabalho de bermuda, lavando o carro sem camisa na calçada da sua casa? Aonde a gente viu um negócio desse? E a gente, hoje em dia, a gente se assusta com certos irmãos que estão no ministério. Né? E a gente vai vendo aí, se não tem nada a ver, não tem nada a ver, tem que inovar. E eu costumo dizer que a gente não precisa inovar. A própria Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Se Deus fez questão que João, na ilha de Patmos, registrasse este versículo, é que nós já temos alguma coisa. E nós só temos que guardar. Nós só temos que zelar pelo bom costume da obra do Senhor Jesus. E este termo nada a ver, ele tem entrado na igreja, e principalmente com muita veemência e muita força neste século XXI. Eu até costumo dizer assim: não tem nada a ver ter dois guarda-roupas, um para ir para a igreja e um como se fosse uma piriguete gospel para ir no shopping. Você não está debaixo dos olhos do seu pastor? Você não está debaixo dos olhos do seu pai? Não tem nada a ver cortejar o namorado da amiga pelo WhatsApp. Não tem nada a ver diminuir a saia. Não tem nada a ver cortar o cabelo. Não tem nada a ver colocar uma gargantinha. É fininha, é de ouro. Não tem nada a ver um brinquinho, não tem nada a ver. Eu costumo dizer, não quero ser extremista, o céu para onde eu vou também não tem nada a ver com vocês. Né? Porque a gente precisa se conscientizar que viver o evangelho não é viver um mar de rosas, não é. O verdadeiro evangelho não é viver uma vida de aparência. Né? Infelizmente, muitas pessoas que se dizem serem cristãos estão vivendo somente de aparência, pastor Romão. Simplesmente de aparência. Parece ser cristãos, mas não são. Vão para os cultos, têm aparências de ovelha, mas não têm uma vida de comunhão com Deus, e muitas das vezes de comunhão para quem está dentro da igreja também.
E a gente vai ver, pastor, mas o senhor leu o versículo 4 do capítulo 37 do livro de Ezequiel. Eu vou chegar lá. Estou caminhando para o final. Mas a gente precisa entender que o verdadeiro evangelho é viver uma vida de santificação, uma vida de santidade. E nos dias odiênios, nós temos percebido que muitos cristãos têm se misturado com as coisas desta vida. Em muitas igrejas costumam dizer conscientizar que José foi governador do Egito, mas o Egito não entrou em José. A gente precisa entender que Daniel teve um cargo de alta confiança na Babilônia, mas não permitiu que a Babilônia entrasse dentro dele. É bem verdade que Jesus sentava com pecadores para comer, mas o pecado não entrou em Jesus. E tem muita gente dizendo, não, se a gente não se fizer como um deles, a gente não vai conseguir trazer eles para dentro da igreja. Não, querido. Não é imitando o mundo que nós vamos conseguir trazer quem está lá fora aqui para dentro. Aqui dentro, nós temos que mostrar para o mundo que ele ainda reina, que a unção ainda prevalece, que a presença dele, faz toda a diferença. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O verdadeiro evangelho consiste, pastor, em pregar as boas novas da salvação sem arrodeio, como ela é. Existia um hino da nossa época, né? Pregadores de rosas. Pregue os espinhos também. Né? Hoje já não se canta mais isso. A gente perguntar se a juventude não sabe nem que hino é esse. Né? E na nossa época, quando esses hinos eram cantados, as lágrimas vinham aos olhos. A gente chorava, vibrava e sentia a presença de Deus. Né? E está faltando hinos como esses. Hoje o povo quer ouvir simplesmente hinos que fazem menção das rosas, fazem menção dos perfumes que são exalados delas, mas se esquece que elas têm espinho, se esquece que o evangelho é mudança de vida, evangelho é mudança de caráter, evangelho é mudança de comportamento, mudança no olhar, no falar, no agir, né? E a gente precisa entender que o verdadeiro evangelho consiste em afirmar que no culto coletivo a Deus, ele tem a primazia, ele tem um primeiro lugar. Né? E a gente vai ver que quando a nação de Israel ela oscilou e continuou oscilando, a Bíblia diz que Deus vai levantar profetas. Porque o próprio Deus, ele observou que o povo estava desprovido de vida espiritual. E tem muita gente, a começar do púlpito da nossa igreja, que está desprovido de vida espiritual. Eu recordo-me que o profeta Isaías, ele vai contemplar a nação de Israel e ele vai ver que a condição espiritual da nação, e ele vai fazer um relatório simples a Deus. Ele vai dizer, Deus, este povo está enfermo da cabeça aos pés. Isaías chamou o povo ao arrependimento, mas eles não quiseram ouvir. Eles não quiseram ouvir. Aí Deus vai usar o profeta Amós. Amós, ele olha para o povo e ele viu que o culto a Deus estava sem vida, sem forma, sem presença. Amós vai dizer para Deus que a música, ele nem vai usar o termo louvor, ele vai dizer, Deus, a música que é cantada dentro dos templos é apenas barulho estridente aos nossos ouvidos. E Amós, ele vai chamar a atenção da nação a arrependimento, dizendo, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E mais uma vez a Bíblia ela vai afirmar categoricamente que a nação não deu ouvido. Aí Deus vai levantar o profeta Oséias.
Oséias olhou para a nação e viu a sua infidelidade. Oséias viu a sua instabilidade. Oséias, ele vai ver a depravação moral. Ele vai chamar o povo também ao arrependimento, mas eles não quiseram ouvir o profeta. Aí Deus vai usar o profeta Miqueias, e este vai concluir que o povo estava enfadado de Deus e já não queria ouvir o que Deus tinha para que a nação ouvisse. E nós estamos vivendo isso, pastor Romão. O povo está enfadado. O povo está enfadado. O povo quer viver uma vida de pecado e quer cobrar a fidelidade de Deus nas promessas que lhe foram confiadas. E a gente precisa entender que as promessas de Deus são opcionais ao nosso comportamento. A gente precisa se adequar, a gente precisa andar na linha que nem trem para que as promessas de Deus tenham cumprimento na nossa vida. A visão de Miqueias aqui, ela é... E para falar de Miqueias aqui, a gente precisaria ir de um bom tempo, mas a conclusão que Miqueias vai dar a Deus quando Deus o levanta como profeta, ela é interessante para os nossos dias odienes. Miqueias vai dizer: Senhor, o povo está enfadado. O povo está enfadado. Eles não querem mais ouvir. Aí Deus vai levantar o profeta Jeremias. Jeremias, ele achou, ele vai... A chamada de Jeremias, ela é interessante, pastor Simão. E uma palavra dessa aqui é o meu coração. Eu acho que todos nós já vivenciamos a síndrome de Jeremias. Nos levantamos como homens de Deus debaixo de promessas. Mas diante as labutas da vida, a gente chegou a fazer o que Jeremias fez. Pelo menos eu dou a mão à palmatória e eu digo o que eu fiz. Jeremias, ele é levantado como coluna, como muro, como porta. E Deus disse: ele, contra ti os teus inimigos não terão êxito. Aí a gente vai ver o capítulo 20 do livro do profeta Jeremias. E Jeremias está no calabouço com lama pela cintura. E ele vai dizer: Deus, iludido eu fiquei pelas tuas palavras. Aí Jeremias vai dizer: Deus, eu não mais falarei no teu nome. Aí tem uma vírgula no versículo 18. E ele vai dizer: ai, aleluia. Ele vai dizer: ai, quando eu disse que não falaria no teu nome, me subiu um fogo desde a planta dos pés e chegou à minha cabeça. E eu continuei dizendo: assim diz o Senhor. Ou seja, a gente apanha, mas como eu tenho dito, eu tenho convicção da minha chamada. Eu não sou pastor por opção de vida. Eu sou pastor porque Deus me chamou. Não sei o que o Senhor está vivenciando, não sei o que o Senhor está passando, mas Deus manda lhe dizer que o Senhor foi chamado, que o Senhor foi vocacionado. Então fica firme. Outrora o cajado foi colocado sobre a tua mão e não abra mão de usá-lo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vai ter momentos que nós vamos querer fazer o que Jeremias fez. Vai ter momento que nós vamos ter vontade de correr para baixo do zimbro, como Elias fez, e até mesmo pedir a morte. Mas Deus está vendo tudo quanto nós estamos vivenciando. E Ele nos escolheu porque Ele sabe que nós temos a capacidade de ir muito mais além do que aquilo que nós temos, a imaginação que a gente possa suportar. Jeremias, ele vai chorar porque ele vai perceber que o povo abandonou a Deus. Que o povo abandonou a Deus. E ele vai dizer que o manancial de águas vivas agora cavava para si cisternas rotas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aí Deus, por fim, Deus vai usar o profeta Ezequiel.
O mais interessante é que Deus falou 1000 vezes. Deus chamou, Deus aconselhou, Deus exortou, mas o povo não quis ouvir. Deus chamou o povo pelo amor e este não veio. Então Deus mandou o açoite, então Deus mandou o chicote, então Deus mandou a espada, então Deus mandou o cerco do inimigo, então Deus leva o seu povo para o cativeiro. A Síria e a Babilônia vieram e levaram o povo para o cativeiro debaixo da orientação de Deus. E o mais interessante, eu entro aqui agora no versículo 4. Ezequiel vê o progresso do mal, vê o resultado da desobediência e os frutos amargos da rebeldia. Essa turma não sabe a dimensão do perigo que está correndo neste período de pandemia. Essa turma, pastor, parece que eles se esqueceram dos momentos de congresso, dos apoteoses. Eu fico perguntando, cadê os crentes que pulavam? Cadê os crentes que falavam em línguas estranhas? Será que as experiências passadas de reserva para este período de pandemia? Será que eles se esqueceram dos feitos passados de Deus? A gente precisa entender que Deus está no controle da história. Só que agora não é apenas mais um povo doente. A enfermidade dá lugar à morte. E a morte, à desintegração orgânica. Porque agora estavam ali um monte de ossos secos, sem. E o mais interessante é que Deus, ele ama tanto a sua igreja, que a gente não vai ver dentro do contexto do capítulo 37, dentro dos seus 28 versículos, Deus mandando Ezequiel andar no meio dos ossos. Porque eles estavam sequíssimos. Qualquer contato com o peso de um ser humano, com o pé pisando, quebraria aqueles ossos. Então os historiadores vão dizer que Ezequiel, ele arrodeou o vale. Ele simplesmente arrodeou o vale porque o que ele estava vendo era um monte de ossos secos, sem vida, sem esperança. E o versículo 11 do capítulo 37 vai dizer: e os ossos secos eram toda a casa de Israel. Toda. Não ficou ninguém fora a parte. Eu disse, toda a casa de Israel aí está. O versículo 13 vai dizer que eles estavam em sepulturas existenciais. Ou seja, eles haviam antecipado a morte por não terem tomado posse da vida. E tem muita gente neste quadro. Tem muita gente simplesmente crendo nas palavras contrárias que foram lhe ditas. Mas a gente precisa se conscientizar que promessa de Deus, ela não cai por terra. Ela não se devai durante o tempo. Promessa de Deus se cumpre, vírgula, porém no tempo de Deus. O que é que eu estou fazendo para que a promessa de Deus se cumpra sobre a minha vida? A gente precisa se conscientizar e ensinar a esta nação que as promessas de Deus são condicionais ao nosso comportamento. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O mais interessante, pastor Romão, é que a morte, ela entra dentro dessa igreja. E eu quero aqui frisar 3 coisas. A morte de uma igreja, ela acontece quando ela se aparta da verdade. A morte de uma igreja, ela acontece em primeiro lugar quando ela se aparta da verdade. Eu tenho dito que a verdade para esta geração, ela passou a ser subjetiva. Parece que a mentira
é mais verdade do que a própria verdade. Segundo ponto, a morte de uma igreja, pastor, acontece quando ela se mistura com o mundo. A morte de uma igreja, ela acontece quando ela se mistura com o mundo. Eu vou tocar num assunto aqui, não sei se a minha cabeça vai rolar. Eu estava vendo um programa aqui, uma vez pela madrugada, uma missa. Estava mudando os canal aqui, e nessa missa estava alguns representantes do poder público. E o padre simplesmente mandou colocar cadeiras lá embaixo para que esse povo pudesse se sentar. Quando muitas das vezes nós estamos colocando esses homens no púlpito. Quando muitas das vezes esses homens têm até posse do microfone para falar. E estamos se esquecendo que púlpito é lugar de santificação. É lugar de homens e mulheres de Deus. Então, a morte de uma igreja, ela acontece em primeiro lugar quando ela se aparta da verdade, quando ela deixa de pregar a verdade. E em segundo lugar, a morte de uma igreja acontece quando ela se mistura com o mundo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E em terceiro lugar, pastor Romão, a morte de uma igreja acontece quando ela não consegue mais discernir a sua decadência espiritual. A gente não parece que tem muitos pastores que, como eu disse, nos ensinaram a ser o que somos, mas parece que se esqueceram o que nos ensinaram. E qual é a aparência de uma igreja morta? Numa igreja morta tem um pregador morto. Ele tem dicção até apropriada, mas não tem dinâmica com a palavra. Às vezes a gente encontra alguns pastores dizendo que não concorda e você dizer, pegue na mão do seu irmão, olhe para o seu irmão, mas eu não posso fazer isso. Mas vem um pregador lá dos Gideões, vem um pregador lá dos Seis Contas e você convidou ele porque ele tem nome, mas não sabe a vida dele, não sabe se ele diz congregar nem aonde ele congrega. Ele tira até a camisa no púlpito, vira cambalhota e ninguém diz nada. Ainda diz, é homem de Deus. Igrejas mortas possuem adoração morta. Não há vida nos seus louvores. Não há celebração a Deus nos seus louvores. Parece que o louvor que agrada a congregação hoje é aquele louvor que diz, vou matar o teu inimigo, vou te exaltar. E a gente precisa se lembrar que os louvores devem exaltar a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há mais celebração a Deus. Igreja morta tem ministério morto. Meu pastor, igreja morta tem ministério morto. O camarada era porteiro, dava glória a Deus que do púlpito se ouvia. Foi consagrado auxiliar, continuou fogo puro. Foi consagrado ao diaconado, o fogo. Agora chegou o presbitério, fez um curso teológico, se incomoda com glória de A e o glória de B. Por quê? Por quê? Igreja morta tem ministério morto. E eu quero aqui lembrar uma coisa, digo muito aqui para os obreiros que congregam comigo. Se nós queremos ver a nave da igreja incendiada pelo poder do Espírito Santo, o púlpito da igreja precisa se incendiar primeiro. Porque a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Então o fogo não vem da porta para o altar, não.
ele sai do altar e ele contamina toda a igreja. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Igreja morta possui esperança morta. Tudo que fazem é reviver o passado. Tudo que fazem é reviver o passado. Vivem dos bons e velhos dias passados. Eu fico me perguntando, por que Deus não batiza com o Espírito Santo como ele batiza? Na ministração da palavra de um culto de doutrina, Deus batizava com o Espírito Santo. Eu fico me perguntando, será que Deus mudou? Ou será que nós estamos mudando? Ou será que nós nos apegamos tanto aos cursos teológicos, ética, homilética, exegese, hermenêutica, e se esquecemos que Deus, no início da igreja, não precisou de nada disso. Glória ao nome do Senhor Jesus. A gente precisa entender que a igreja é um órgão espiritual e não uma organização sem vida. Não sei se o senhor concorda com esta frase, mas a igreja, para mim, é um órgão espiritual e não uma organização sem vida. Verdade. Meu pastor. Prima muito pela organização. Isso, meu pastor. É muita picuinha, sabe? A gente está se engasgando com o mosquito. A gente está se engasgando com o mosquito. E os camelos aí, andando frouxo. E a gente não está nem aí, meu pastor. Não está nem aí. A gente precisa ter muito cuidado. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Eu costumo dizer que a gente olha... talvez seja uma mensagem assim totalmente diferenciada daquilo que o povo tem costume de ouvir no capítulo 37 do livro de Ezequiel. Mas a gente olha para o livro e a gente vê que tudo começa pela palavra. Uma igreja morta, ela simplesmente está mostrando que ela se apartou da palavra. E a morte de uma igreja ela acontece quando ela se aparta da verdade do Evangelho. Da verdade do Evangelho. É porque é uma palavra dura, me magoou, me entristeceu. Eu conversava hoje com uma pessoa que antigamente, quando a gente pregava contra o pecado, as pessoas se convertiam. Hoje, quando a gente prega sobre o pecado, as pessoas mudam de igreja. Simplesmente mudam de igreja. Entendeu? Reavivamento espiritual e cristocêntrico, que a gente veja a operação do Espírito Santo de Deus. Precisamos de um reavivamento que exalte a Cristo e que purifique os pecadores. Precisamos de um reavivamento que nos faça rejeitar o mundo e aquilo que o mundo nos oferece. Aí sim, a gente vai ver uma igreja sadia. A gente vai ver uma igreja cheia, não só de unção, mas também de presença. E as duas misturadas, meu pastor. Não tem inferno que segure a igreja. Eu tenho viajado o Brasil pregando. Eu prego há 29 anos. Quem conhece a minha trajetória espiritual, eu estou há 28 anos já pastoreando 10 igrejas. Dirigi 8 congregações em Parnamirim
e estou no segundo canto. Passei 15 anos em Lagoa de Pedras e estou agora em Laranjeira do Abdias, um povoado. Saí de uma cidade e estou num povoado. Há 2 anos. E a gente tem viajado o Brasil, tem pregado em grandes congressos, e a gente vai ver o quanto a nossa igreja tem mudado. E eu tenho visto, posso dizer aqui com peso de responsabilidade, que a igreja é um gigante adormecido que precisa ser ressuscitada. A igreja é um gigante adormecido que precisa ser ressuscitada. Estamos nos vangloriando que temos 108 anos no Brasil. Mas a gente não pode se esquecer e nem viver das glórias passadas. A igreja ainda está na terra e ela precisa continuar fazendo a diferença. O povo de Deus, aqui no capítulo 37, como nos dias odienses que a gente pode trazer esta mensagem, o povo estava desprovido de vida espiritual. E o mais interessante, o povo de Deus, estou falando do povo de Deus, estava disperso. Havia falta de vida e também falta de comunhão. Havia falta de vida e também havia falta de comunhão. Aí eu pergunto, está diferente dos nossos dias? O senhor prega no seu púlpito, quer ensinar às suas ovelhas aquilo que lhe ensinaram, mas tem um companheiro da cidade vizinha que diz, vem para cá, eu sou mais maleável. Aonde na nossa época a gente encontrava um pastor falando mal de outro pastor? Aonde? Ou seja, o povo estava disperso. E eu quero falar aqui com responsabilidade, pastor Romão. Há fissuras na comunhão. Há um muro que nos separa. Há feridas abertas nos relacionamentos. E essas feridas têm nos distanciados uns dos outros. Aleluia. O povo aqui estava como um vale de ossos secos. E estamos falando de uma visão. Deus estava mostrando para Ezequiel que essa era a condição de Israel. E a situação de muitos crentes hoje. Ausência de vida, de entusiasmo, de prazer na casa de Deus, de deleite na oração. Tem crente que está vibrando com essas férias que está tendo. Tem crente que já nem ora mais para essa pandemia passar, que está achando é bom ser crente em casa. 90 dias, pastor Romão, foi o suficiente para mostrar a verdadeira face de muita gente. E a gente precisa entender, para terminar aqui, que uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem fome de Deus. Ela não tem sede de Deus. Ela não tem prazer na leitura da palavra. O culto para ele é uma canseira. Uma pessoa morta, ela não sente saudade de Deus. Ela não ama a Deus. Ela não busca, em primeiro lugar, as coisas lá do alto.
O que atrai são os prazeres do mundo e a fascinação pelas riquezas. E a gente precisa entender que um morto não tem apetite, que um morto é insensível. Deus fala, Deus chama, Deus exorta, mas eles não escutam. São surdos espiritualmente. Eles não se constrangem com o amor de Deus, nem se abalam com o fogo do inferno. Não se importam com a condição dos perdidos. Simplesmente se tornaram insensíveis. E em último lugar, pastor, um morto, ele não tem ação. Um morto não se levanta. Um morto não trabalha para Deus. Um morto, ele não tem tempo para Deus. Só que há uma promessa aqui de Deus. E esta promessa, ela foi dada e ao Senhor e àqueles que propagam o Evangelho. Qual é esta promessa? Quer ver a igreja voltar a ter vida? Quer ver um morto voltar a ter vida? Use a palavra. Use a palavra. Profetiza sobre estes ossos secos. E dizer a eles, ouvi, ossos secos, mas ouvi a palavra. Se a gente quiser ver uma igreja ressurgindo dos mortos, a gente não pode se esquecer que o que traz à igreja a vida é a palavra. Aí eu quero trazer um detalhe aqui, pastor Romão, para terminar. Isso. Bíblia é Bíblia, o resto é gibi, meu pastor. Bíblia é Bíblia, o resto é revista Veja, é Contigo, é Manchete. Tem gente que entende de tudo, mas não sabe um versículo decorado. Verdade. Tem obreiro que já nem mais dá culto de doutrina, ele fica contando anedota no público. Tem muito obreiro aí que está se negando de pregar a verdade do Evangelho com medo de ficar sozinho dentro da igreja. Só que Bíblia não mata crente. A gente cresceu ouvindo isto. Bíblia não mata ninguém. Não mata. Mas ela traz vida. E eu quero aqui trazer um detalhe para a gente terminar. Tudo provém de Deus, mas através da palavra. É Ele quem nos escolhe, é Ele quem nos chama, é Ele quem nos justifica, é Ele quem transforma, é Ele quem nos levanta dos mortos. E a iniciativa da restauração, ela vem de Deus. Vou repetir, pastor. A iniciativa da restauração, ela vem de Deus. É Deus quem faz Ezequiel andar no meio do vale. É Deus que pergunta ao profeta: estes ossos reviverem? Deus sabe. O Deus que vê além das máscaras é o Deus que tem a receita e o medicamento na dosagem certa para que a igreja, que outrora um dia foi um gigante que adormeceu, que ela se levante de novo. Mas ela tem que se levantar, ó, comendo Bíblia. Mostrando Bíblia para o povo. Fiz 3 cursos teológicos, fiz uma formação no Antigo Testamento, mas não me contaminei, meu pastor. Continuo sendo pentecostal. Ainda creio que Deus batiza com o Espírito Santo. Ainda creio que Deus cura. Ainda creio que Deus salva o mais vil pecador e faz dele um homem regenerado. Glória a Deus. Ainda creio num Deus que não usa de nepotismo.
Ainda creio num Deus que levanta e a quem ele levantou, ele apresenta. Ainda creio nesse Deus. Mas a gente precisa entender que a iniciativa de todo o processo de restauração ou de reavivamento, ela vem pela a palavra. Agora, deixa eu lhe trazer um detalhe, pastor. Quem sou eu para dizer alguma coisa? O corpo humano, ele tem 206 ossos. Olha que fato interessante. O corpo humano, ele tem ossos. Nós temos cerca de 360 articulações no corpo humano. Aproximadamente 106 ossos pertencem às mãos e pés. Além disso, 28 deles estão no crânio, sendo que 8 cranianos, 14 faciais e 6 ossos no ouvido. Meu pastor, como eu tenho costume de dizer aqui na igreja, se tu não der glória com esta palavra, o negócio está feio. O reavivamento vem pela palavra. Pastor, nós temos 26 vértebras, sendo 7 cervicais e 12 torácicas, 5 lombares e 24 costelas, entre ossos externos e externos. Porém, deixa eu lhe dizer uma coisa. Mesmo o corpo tendo 206 ossos, esses 6 ossinhos que tem dentro dos nossos ouvidos, eles são chamados. Nós temos 2 bigornas, 2 martelos e 2 estribos. Meu pastor, olha como Deus é tremendo. Dos 206 ossos que nós temos espalhados no corpo, 6 ossinhos estão dentro dos nossos ouvidos. E a medicina dá nome a esses 6 ossinhos. A medicina diz que nós temos 2 ossos chamados bigorna, 2 ossos chamados martelos e 2 ossos chamados estribos. Vale lembrar que o menor osso do corpo humano é o estribo, localizado no ouvido, e ele mede cerca de 0,25 milímetros. A gente escuta por onde, meu pastor? Pelo ouvido. E sabe o que Deus está dizendo aqui, Ezequiel? Profetiza. Profetiza a palavra. Que é pelo ouvido que eu vou começar a restauração. Quando o ouvido captar o som da poderosa palavra de Deus, o martelo, ele bate na bigorna. Quem já foi numa funaria, vê que uma bigorna é uma peça grande de ferro, em que pega o estribo, é aquela como se fosse um alicate que pega aquele ferro que não tem forma, que ele sai do forno, é colocado em cima da bigorna e o martelo começa a bater para dar forma. Glória a Deus! É o que Deus está dizendo aqui. A bigorna vai ter que ouvir. O estribo vai ter que pegar o ferro que não tem forma e o martelo vai ter que bater para dar forma a ele. Então, por esses 6 ossinhos que nós temos dentro do ouvido, que é o suficiente para que a restauração comece pelo poder da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É pelos ossos do ouvido que Deus começa a restauração, meu pastor. Glória a Deus. Que esses ouvidos sejam
abertos mediante esta palavra que foi explanada. E você que está me vendo possa voltar a ser perceptível ao que Deus quer lhe dizer. E que você não escute e não seja perceptível e não tome aquilo que Deus quer lhe falar como afronta. Mas que você possa compreender que Deus lhe ama tanto que Ele precisa fazer voltar o martelo bater na bigorna. E o nome do Eterno volte a ser glorificado. Meu pastor, esta foi a palavra que Deus desceu ao meu coração. Muito obrigado, meu pastor, pela oportunidade. Secos possam ouvir, não aquilo que eu queira que elas ouçam, mas aquilo que Deus tem para com a sua igreja ouvir. Deus chama os mortos pela palavra. Não há outro instrumento que levante um morto que não seja a palavra. E hoje muitas igrejas têm abandonado a palavra, têm pregado outro evangelho, têm pregado outra doutrina, têm pregado imposição de homens, têm pregado o que o povo quer ouvir. Mas se queremos ver os mortos receberem vida, se queremos ver conversões verdadeiras, se queremos voltar a ver batismo com o Espírito Santo com facilidade, olha que tem congresso que a gente chama o povo à frente e a gente ora. Termina o congresso e às vezes nenhuma pessoa é batizada com o Espírito Santo. 3 dias de congresso, às vezes nenhuma alma aceita Jesus. Parece que estamos fazendo um congresso para 90 dias de igreja fechada, pastor. E a gente tem que se preparar para ganhar primeiro os crentes para Jesus. A gente precisa ganhar esses crentes para Jesus. Pelo poder da palavra, meu pastor. Palavra. Simplesmente pelo poder da palavra. Meu pastor, conscientizando-se que, eu costumo dizer aqui, que igrejas, elas são como pessoas. Não há duas iguais. Cada uma tem sua própria personalidade, cada uma tem a sua própria forma, cada um tem o seu próprio tamanho. E as suas próprias forças e também as suas próprias fraquezas. Mas não podemos se esquecer que a palavra, ela não muda. Ela é para o grande, ela é para o pequeno, ela é para toda a igreja. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado. Conte conosco. Amém. Eu sou quem que agradeço, pastor, pela a sua espontaneidade, pela sua dedicação, a sua liberdade nesta noite. Eu creio veementemente que esta palavra veio de encontro, está indo de encontro para aqueles que estão realmente dormindo, né? E muitos que estão, digamos assim, parece que congelado, né? Deus tem suas maneiras, formas de trabalhar. Durante essa pandemia, eu não fechei a igreja. Eu tenho dito, pastor, que durante essa pandemia eu tenho trabalhado mais do que antes. Eu tenho evangelizado, eu tenho visitado, eu tenho aconselhado, eu tenho levado aconselhado, estou na igreja, estou evangelizando, tenho feito evangelismo impacto, move aqui, né, na cidade, estou indo para a comunidade e eu louvo a Deus, porque pós-pandemia eu vou estar com minha consciência tranquila, consciente de que eu estou entre os vivos,
Amém? Glória a Deus. Eu tenho dito que a doença existe, a enfermidade existe, e eu não posso subestimar. Temos que ter cuidados. Agora, nós não vamos ficar amordaçados. É isso? Deus nos chamou para ir de encontro aos desafios. A igreja na Inquisição, quando ela sofreu as intempéries da maldade, ela não se trancou. Ao contrário, Verdade. ela estava lá. Quando Pedro estava na prisão para ser morto, a igreja estava orando na casa da irmã Maria. É isso? E hoje nós temos visto todo mundo, um vírus que tomou conta do mundo, aí nós vamos recuar. Eu não estou dizendo, nem estou aqui tocando tombrita, mas eu quero dizer uma coisa. Nós precisamos ver o nosso comportamento. Eu quero lhe agradecer, pastor, de coração. Quem sabe outras oportunidades eu vou lhe acionar e você vai participar. O senhor vai participar conosco. Eu te Amém, meu agradeço. pastor. Muito obrigado e Deus te abençoe mais e mais. Eu quero somente agora agradecer a todos que entraram, que participaram. Deus seja glorificado através das suas vidas e vamos dormir uma noite mais tranquila, mais leve, mais maneira, não é isso? Consciente de que Deus está no comando. Pastor Robson, Deus te abençoe e o meu muito obrigado. Vou continuar orando por você. Amém? Ora por mim que eu Amém, vou meu orar por pastor. você. Amém? Então, Amém, meu um pastor. abraço e a paz do Senhor. Amém? A paz do Senhor, pastor. Conte com as nossas orações. Um abraço em toda a igreja. Amém. Graças a Deus. Eu quero agradecer a todos que participaram. Fica com Deus, uma boa noite e até a próxima.